Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui voltando para o canal Paz e Bem nesse ano de 2019. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a criação. E para isso nós trouxemos a Suzy Leão, que você já conhece. Nós somos o Sejus. Nós pedimos a todos vocês que, se possível, se inscrevam no canal e que cliquem no sininho para receber as atualizações e conversem conosco via chat. Para começar, vamos ligando a Deus. Deus de infinita misericórdia, esse Pai que é justiça, que é bem, vamos pedindo que Ele nos permita transformar sentimentos a partir da ampliação desses conhecimentos que vamos adquirindo aqui. Para falar da criação do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, que nós estamos seguindo, nós vamos começar primeiro com um trecho da Ciência Espírita de Herculano Pires. Isso porque nessa semana se falou muito de ciência, mas se falou muito de ciência com um enviesamento dentro das questões políticas brasileiras. Então, Herculano diz o seguinte, que Kardec prepara que as ciências não deviam temer os fantasmas, mas enfrentá-los e explicá-los. Nenhuma autoridade era mais elevada para ele do que a realidade dos fatos comprováveis pela experiência científica e objetiva das pesquisas. Os cientistas mais audaciosos aprenderam com ele a superar os condicionamentos do formalismo acadêmico e enfrentar o mundo. E isso Herculano está dizendo porque na época de Kardec, muitos cientistas conhecidos no mundo, como Richer, como Crookes, como na Rússia, o Chorovitz, Aksakov, eles fizeram testes comprovando aquilo que Kardec dizia e que os espíritos superiores traziam sobre a ciência espírita. Então, Suzy, bom dia e já vamos começar no fogo cruzado. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Bom dia, Carla, bom dia a todos. Carla, antes de te responder, eu quero só lembrar para quem está nos escutando qual é o conceito de Deus da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E a resposta é uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, para nós, quando nós falamos em Deus, nós estamos pensando nessa inteligência suprema que suplanta aquela ideia de ser antropomórfico, né? Então, Deus não é uma pessoa, não é um Deus mitológico, só para a gente começar. A formação dos mundos. O universo, se não tivesse sido criado por uma inteligência suprema, ele teria se autocriado, ele teria sido uma geração espontânea ou surgido por um acaso. E os espíritos respondem, não, isso não aconteceu. O universo, sim, foi criado por Deus, dentro daquela concepção nossa de Deus, né? E a ciência ela não desmente essa questão, porque para a ciência existe um ponto que ela não vai além. Então, a gente sempre brinca, onde a ciência parou, de repente, nós entramos com o nosso conceito de Deus, né? Então, a ciência... Fala, Carla. Desculpe, acabei de te interromper sem querer. Mas é interessante isso que você está pondo, esse ponto, porque nas perguntas seguintes, o Kardec vai perguntar o seguinte, mas como que Deus criou o universo? E nós poderemos conhecer a formação dos mundos, que é justamente isso que você vem explicando, né? Porque ele diz, olha, vocês podem compreender pela condensação da matéria, né? Mas não é tudo tão claro assim, né, Suzy? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa formação do universo aí que os espíritos... Sim. Eles perguntam como Deus criou o universo, né? A resposta é uma resposta bastante evasiva, na verdade. Eu vou até ler essa frase. Para me servir de uma expressão corrente, é a resposta. Eu vou dizer que Deus criou o universo pela sua vontade, né? Nada melhor caracteriza essa vontade onipotente do que as belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Uma resposta
bastante evasiva, porque os espíritos não estavam querendo dar lição de química, nem de cosmologia, nem de astrofísica para o Kardec. Eles não poderiam fazer isso, porque os cientistas brasileiros naquela época, os cientistas humanos naquela época, no século XIX, não estavam nem perto das teorias todas da criação do universo. Essas teorias surgiram no início do século XX, né? Por sinal, bastante interessante que quem levou a teoria do Big Bang, que é a teoria científica admitida hoje para a criação do universo, era um padre, um cientista padre. O nome dele é Georges eu tinha anotadinho, Georges Lemaitre, um padre. E essa teoria do Big Bang é a teoria que nós todos, por enquanto, estamos tendo como a teoria correta, a teoria aceitável. E é a teoria da grande explosão, né? Faça-se a luz e a luz foi feita. O que é uma grande explosão? Uma grande explosão é luz, né? Então, o Big Bang, basicamente, é uma grande explosão. O universo, Carla, eu acho que a gente precisa colocar algumas coisas mais técnicas, porque como o espiritismo sempre nos disse, a doutrina espírita nos disse, através do Kardec, acompanhem sempre a ciência. À medida que a ciência foi evoluindo e os conceitos da ciência forem sendo trocados, vocês acompanhem o que a ciência estiver fazendo. No momento, a teoria aceita pela ciência é o Big Bang, né? Mas já existem teorias bastante substanciadas de outros universos, de que o universo não é único, de que existem vários outros universos, né? E a gente precisa ficar sempre atento, acompanhar sempre a ciência, né? E a ciência nos fornece. Tá, então vamos falar um pouquinho do seguinte, vamos falar de formação dos seres vivos, né? A Suzy aí que é militante, inclusive, de agroecologia. Mas vamos começar do zero, né? E Kardec vai fazer aquela famosa pergunta, quando começou a Terra a ser povoada e de onde vieram os primeiros seres vivos e como é que os elementos orgânicos estavam aí na natureza, Suzy? Bom, a resposta, como eu te disse, a resposta também deles é mais evasiva, porque eles não querem dar nenhuma lição de química, nenhuma lição de darwinismo, eles não estão para isso. Eles estão querendo apenas abrir possibilidades para que nós nos desprender, para que a gente possa se desprender, né, de tabus e de lendas e de mitologias, de alegorias, que toda a religião sempre colocou, né, como dogmas, como verdades. A resposta que eles dão, no começo tudo era o caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Eles não dizem aqui apareceu o homem feito do barro, ou apareceram direto os animais. Apareceram os seres vivos apropriados. Então, quando aconteceu o Big Bang, que houve a criação do universo, automaticamente com essa criação, a vida começou a se agregar, os elementos químicos começaram a se agregar. Então, o processo é de milhões e milhões e milhões de anos. A agregação dos átomos para formar moléculas, para depois essas moléculas serem responsáveis pela formação de elementos e de substâncias, de metais e de outros organismos que foram responsáveis pela criação dos corpos mais complexos. Isso é um processo de milhões de anos, né? E a resposta deles, então, Carla, fica assim, ó. Entenda-se de uma forma ampla. Apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo naquele momento. Então, eles não estão falando de que o ser vivo apareceu, que os bichos e os animais e o ser humano apareceram inteiros como a gente conhece agora, né? Esse processo é um processo lento. E nós, espíritas, também acompanhamos a teoria da evolução de Darwin, porque é a teoria e a ciência
tem como válida até o momento. Né? Os seres vão... Desculpa. Fala, querida. É interessante que eles acabam ainda dizendo assim, né? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos, pela mesma força da natureza, diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Então, os próprios espíritos fazem essa pergunta. Eles dizem assim, olha, essa teoria não resolve a verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às investigações, né? E a gente sabe disso, né, Suzy, que essas coisas acontecem. A gente tem limitação de conhecimento, né, ainda hoje. Mas quando a gente está falando sobre todas essas questões, a gente chega numa outra que é bastante polêmica. Como é que foi o povoamento da Terra? Adão? Como é que foi essa questão com Adão? Tem uma parte que sutilmente os espíritos respondem, dizendo que poderíamos colocar a história de Adão como uma alegoria, né? Depois, eles até dizem, olha, Adão pode ter sido um sobrevivente de alguma catástrofe, e eles colocam a idade de Adão de mais ou menos uns 4.000 anos antes de Cristo. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que Adão realmente foi de uma civilização anterior, do momento onde Cristo veio à Terra, né? De uma civilização mais antiga e tal, e a partir dele, os seus descendentes foram. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, conceber o fato daquela alegoria bíblica da criação de Adão, do barro, e muito menos a criação da Eva, da costela do Adão, né? Que, além de tudo, ainda é uma alegoria machista. Mas a idade do Homo sapiens Suzy, acho que na Terra... um pouquinho. Ela está no celular. Beira, e é Suzy, a idade aceitável. Oi? Eu vou te pedir para você repetir a última frase que você falou, porque travou. Sim. Eu estou explicando para as pessoas que você está no celular. Sim, ok. A última... A teoria científica nos dá a idade do Homo sapiens na Terra de 100.000 anos, tá? 100.000 anos. A gente tem a idade do Adão dito lá pelos espíritos de 4.000 anos. Então, o Adão era um hebreu daquela época, mais antigo do que Cristo, né? Mas não foi o primeiro habitante da Terra. Não foi. A gente precisa ter assim, um pouquinho de tranquilidade para analisar as coisas e confiar muito mais na ciência do que em dogmas religiosos, né? O povoamento da Terra aconteceu como nós conhecemos. A nossa ancestralidade foi migrando, os grupos, por causa das diferenças climáticas e geográficas, foram ficando com características diferentes, corpóreas, né? A cor da pele, cabelo, cor do olho, a maneira do olho ser mais puxadinho ou não. Tudo referente. Isso tudo a teoria da evolução de Darwin nos explica. Então, né? Agora vamos falar de um tema que é muito importante para o espiritismo, né? A gente fala muito em pluralidade do mundo. Então, são habitados todos os globos? Como que é a constituição física destes mundos? Enfim, vamos falar um pouquinho de que a gente não é o centro do universo, porque atualmente tem gente dizendo, inclusive, que a Terra é plana, né? Então, vamos conversar um pouquinho que tristeza. Sobre a realidade? Que tristeza. Eu fico muito triste com esse obscurantismo que está ganhando voz hoje em dia. Isso é realmente bastante deprimente. No momento que a gente precisa de luzes, que a gente precisa de abertura, a gente... né, perceber todo esse obscurantismo, essa coisa retrógrada. Um dos fundamentos da doutrina espírita, uma das bases da doutrina espírita é que nós cremos na pluralidade dos mundos habitados, né? Essa informação foi passada por Kardec pelos espíritos, mas até aí a gente tem que ter muito cuidado também, porque eles dizem na pluralidade dos mundos,
habitados, mas eles não dizem que todos os mundos são habitados. Eles dizem que há uma pluralidade, mas não que todos os mundos são habitados. Até porque o que a gente está vendo é que muitas expedições já chegaram até fotografar outros planetas e, por enquanto, não foi encontrado nada. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade. Por uma questão matemática, Carla, a gente tem que realmente aceitar o fato de que muitos mundos podem ser habitados, né? Só na nossa galáxia existem 200 milhões de estrelas da mesma capacidade de ter um sistema solar que o nosso Sol. Então, 200 milhões de sóis com seus planetinhas. Então, é muito complicado a gente dizer que não existe, né? Existe porque as entidades espirituais nos trouxeram essa informação, a matemática, a astrofísica e a própria ciência busca essa comprovação, só que a gente precisa aguardar essa comprovação. Nós não podemos sair dizendo, tem vida em Marte, tem vida na Lua. Não. A gente sabe que a Lua é estéril, a gente sabe que, por enquanto, não foi encontrado nada em Marte. Então, temos que ter essa serenidade, essa tranquilidade e entender que muitas coisas são óbvias. É uma questão quase de lógica. Se o universo é enorme, de uma grandeza quase que da gente ter dificuldade de compreensão, já é algo imenso, e existem bilhões de galáxias como a nossa, não tem como não aceitar esse fato, né? Tem que ter cautela, temos que ter serenidade, aguardar que a ciência nos traga as comprovações e não sairmos por aí, né? Porque daí realmente a gente vai estar sendo imaturo até, né? A gente precisa ter essa maturidade. Legal. Os espíritos, né? Isso que a Carlinha, só para complementar esse meu pensamento, nós aqui no planeta Terra temos uma atmosfera específica, os nossos corpos são à base de carbono, mas outros planetas, diversos outros planetas, até fora do nosso sistema solar, tem outras atmosferas à base de outros elementos químicos, e evidentemente os corpos, os seres vivos que possam existir nesses ambientes são diferentes, não vão ser à base de carbono como os seres vivos que habitam no planeta Terra. Então, é importante. É bastante vasto, é bastante químico. Gente, é importante nós falarmos aqui que na Outro Paz e Bem, uma pessoa no chat ao vivo perguntou, mas vocês são especialistas nisso. Nós não somos especialistas, e nós, aqui nós estamos fazendo uma releitura da obra de Kardec, que foi ditada por espíritos superiores. Então, também não somos especialistas em química. Mas o que está lá na codificação kardeciana é o seguinte, eles dizem o seguinte, que Deus não poderia criar só um mundo, que seria muito limitante para a obra dele, tendo Deus todos os seus atributos, e a pluralidade do mundo, na crença espírita, segundo o Evangelho, é para que nós possamos habitar diferentes planetas de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, isso nos permite a mobilidade, né? Hoje nós estamos num planeta que, para nós espíritas, é considerado expiação e provas, amanhã podemos estar nesse planeta que pode mudar para regeneração. É por isso que nós estamos fazendo todo esse esforço coletivo de divulgação, não só do espiritismo, mas aqui no Paz e Bem, dos mais diferentes conceitos filosóficos, religiosos, justamente para essa transformação de sentimentos, para nós atingirmos um novo patamar vibracional. Cada religião e cada filosofia vai falar isso de uma forma. Nós estamos falando dentro do nosso entendimento de espiritismo. E falando disso, Suzy, vamos falar um pouquinho sobre considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, né? O que a gente pode dizer acerca da criação e daquilo que o espiritismo entende?
Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: o mundo foi criado em 6 dias. Como é que é isso? Olha, minha querida, todo todo texto que está ali a respeito das considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, os espíritos, eles vão dando, assim, aquela tranquilidade, vão passando, assim, um pano e acalmando a situação, para não dizer literalmente que esses textos são alegóricos, né? Para não dizer que os textos que falam da criação são metafóricos, alegóricos, e são muito de acordo com o grau evolutivo daquele povo que escreveu. Uma coisa eles colocam assim, que existe uma concordância. A concordância que os espíritos encontram em toda a narrativa bíblica é que Moisés também disse que a criação do homem, digamos assim, o surgimento do homem, do ser humano, né, homem e mulher, foi a última coisa da criação. Então, os espíritos realmente, porque na lógica, se a gente colocar, realmente, o homem surgiu, nós, agora, como nós estamos, surgimos 100 mil anos, 100 mil anos atrás, né? Então, somos realmente somos os últimos da criação. Então, primeiro, eu acho interessante, Suzy, que eles dizem assim. Foi o único ponto que os espíritos disseram que existe uma concordância dos espíritos com a narrativa da criação, né? O surgimento do homem foi a última coisa, eles concordam com isso. O restante, eles alegam que é alegórico, né? Que é uma forma de se comunicar, uma forma de registro alegórico de um povo de 3 mil anos atrás que tinha aquele tipo de visão a respeito das coisas, né? Carla, eu até quero me colocar, daqui a pouco pedir desculpa se eu falei alguma coisa mais de química, porque me fascina muito, porque eu sou técnica em química, e isso realmente é um assunto que me deslumbra, me fascina demais, eu acompanho muito essa questão. E aqui em casa eu tenho 2 aficionados por cosmologia, eles são amadores, né, meu companheiro e meu filho, mas me passam muita informação, né? Então, a gente vive muito essa coisa de Carl Sagan e tudo mais. Por isso que isso realmente é um assunto que me fascina muito, eu acabo me empolgando. Bom, então nós já sabemos que a Suzy tem especialidade em química, mas eu não tenho, então vou refazer a minha frase. Aqui, o que eles nos falam, os espíritos superiores, é o seguinte: eles falam assim, eles fazem uma pergunta, na verdade, dever-se daí concluir que a Bíblia é um erro? E aí os espíritos dizem não, a conclusão a tirar é que o homem se equivoca a interpretar. E para isso, esse esforço, inclusive, do Mauro, essa questão toda da releitura da Bíblia como registro histórico na ótica progressista, tem sido muito importante aqui no Paz e Bem, porque, como a Suzy disse, muitas vezes se interpretam as metáforas ao pé da letra. E com isso, nós temos essas falas dizendo que, que pena que não foi a evangelização que tomou conta da ciência, né? Como nós ouvimos recentemente. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo, de acordo com o Espiritismo, é que realmente nós concordamos, né, que o homem foi o último a ser criado, e a Suzy já disse isso, mas da importância da produção científica, da importância da produção filosófica, da importância desse movimento, né, Suzy, onde todos nós, cada um com a sua leitura filosófica, ou religiosa, ou espiritual, mas esse resgate da espiritualidade. Então, a gente já está indo para as considerações finais, eu queria que você dissesse para a gente, fizesse um resumo aí do que a gente falou sobre a criação, Suzy, e fizesse suas considerações finais. O que a gente pode tirar, Carla, de lição desse capítulo do Livro dos Espíritos é uma coisa bastante respeitosa, de maneira nenhuma aparece nenhum tipo de coisa que possa
ser prejudicial à Bíblia, eles não colocam a Bíblia como nada negativo, de maneira nenhuma. Eles simplesmente dizem, cuidado com a interpretação que vocês dão. Vocês não podem pegar algo que é, digamos, um poema de uma época e querer interpretar como se fosse uma coisa científica. É isso que os espíritos deixam para a gente. Para que a gente tenha esse cuidado na interpretação. Né? Os textos bíblicos são lindos, são cheios de alegorias, são cheios de ideias, imagens bonitas, né? Tem também ideias bastante estranhas e bastante... Então, a gente precisa entender que aquilo é um registro de uma época, é um registro histórico de um povo, e os espíritos não vêm, de maneira nenhuma, colocar abaixo, né? Eles não negam isso, eles elogiam, eles dizem que bonito esse texto, tanto é que muitas frases nesse capítulo são tiradas da Bíblia, né? Mas pedem para que a gente caminhe, para que a gente não deixe a ciência de lado. E isso, que essas respostas foram dadas no século XIX, não se tinha muito conhecimento a respeito dessas descobertas atuais, né? Não se tinha. E eu sempre gosto de colocar isso, os espíritos, eles não têm a tarefa de nos dar coisas do futuro. Nós vamos agora dizer para vocês que vocês vão descobrir vida em tal planeta. Não, eles não podem fazer isso. Isso interromperia o nosso processo evolutivo. Isso interromperia e atrapalharia o nosso livre-arbítrio. Eles não têm esse direito, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para não se afastar da ciência, continuar desenvolvendo a nossa filosofia, a nossa inter-relação. Algumas pessoas, muitas pessoas precisam da sua religiosidade. Eu coloco isso, já disse isso para ti, eu não sou uma pessoa religiosa, eu acho até porque eu sou uma pessoa técnica, isso faz parte da minha caminhada, é a minha maneira de ver. As coisas religiosas para mim estão na natureza, né? Eu encontro Deus na natureza, eu encontro a minha espiritualidade na natureza, e eu acho que cada um de nós vai ter que encontrar a sua própria espiritualidade, e o livro dos espíritos, o espiritismo, nos dá essa ajuda. Ele nos dá uma luzinha, ele nos auxilia a caminharmos, né? Cada um no seu ritmo, cada um no seu passo, cada um com a sua bagagem, com as coisas que conseguiu juntar, não é? De conhecimento. Porque essa é a nossa bagagem, né, Carla? Conhecimento. Legal. É só o que a gente leva. Obrigada, Suzy. Então, com esse encerramento aqui da Suzy, nós estamos falando do tema da criação, eu queria voltar novamente ao Herculano Pires, no livro Ciência Espírita, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E lá ele nos diz o seguinte: a ciência espírita está em nossas mãos e nos indica o roteiro a seguir, mas nós a envolvemos em dúvidas e debates inúteis, ao invés de analisarmos as suas fileiras. Homens de recurso financeiro julgam-se agraciados por Deus para verem a tripa forra, esquecido das multidões ignorantes, e muitos deles ansiosos por elevação cultural, mas presos às grilhetas da chamada sociedade de consumo, que na verdade está consumindo o próprio planeta. Os privilégios sociais de uma ordem social estabelecida pela força e não pelo amor lhes dão a ilusão da graça divina. Desapareceram do mundo os antigos mecenas que punham fortunas a serviço da coletividade, preferem socorrer os pobres com suas migalhas de sopa e assistências precárias, julgando que assim aumentam o seu crédito nos bancos da eternidade. Então, o que me parece que no dia de hoje, falando de criação, nós podemos entender melhor a nossa finalidade divina, a nossa constante evolução e transformação, que passa pela educação e também pela transformação social. Então, que seja um dia de paz e bem. Lembrando que se você gostou desse vídeo, dê like e compartilhe nas redes sociais. Nós somos o Sejus, e nós estaremos ampliando os temas do Livro dos Espíritos no nosso canal. Nos procure nas redes sociais. Um beijo grande e até a próxima. Muito obrigada por estarem aqui.